Às 6 horas da tarde, todos os dias meu cachorrinho me chama para ir passear. E se eu não for, é guerra. E isso acontece há um bom tempo, às 18 horas de todos os dias. E aí eu sempre saía com ele na rua. E de um tempo para cá, de um ano praticamente, eu encontrei um cantinho lá no meu bairro, no Guabirotuba, perto da União lá. Tem várias pracinhas. E aí eu encontrei um lugar ali que é o Horto. Não sei se você conhece, na Avenida Salgado Filho, tem um horto ali. Tem um cantinho ali. E aí eu comecei a levar lá porque lá eu posso soltar ele. E aí, num dessas vezes, todos os dias eu tenho que ir. Senão ele não dorme, ele tem insônia, ele fica incomodado durante a noite e é o piseiro. Mas aí comecei a levar e eu sempre ficava lá fazendo reunião de lá e fazendo isso. E um dia veio uma voz. Você sabe que a voz de Deus não é: olá, meu filho, faça isso. Não, a voz ela vem no consciente. Você já ouviu a voz de Deus? Ela vem no nosso consciente como se fosse você mesmo falando com você. E aí veio uma voz assim: você já está aqui, então por que você não ora? Vai desse jeito. Você está aqui já. Todo dia você vem aqui, por que você não dá uma pausa durante o seu dia e ora? Mas do nada, eu ouvi assim, eu falei, mas tá bom, vou orar. E aí um dia, o outro, e aí veio outra voz assim: você está aqui sozinho, por que você não ora de voz alta? Eu falei, mas para que eu vou orar de voz alta? Você sabe que eu estou falando contigo. Testa, começa a experimentar isso. E aí comecei a orar de voz alta. E aí, às vezes as pessoas chegavam, e eu ficava com vergonha. Aí eu estava orando aqui, falando, Senhor, sabe que... E aí tal, tá. E do nada uma pessoa com outro cachorrinho, aí opa... Eu estou falando aqui com o meu cachorro, com o Flock, e eu comecei a disfarçar. Agora, depois de muito tempo, eu não disfarço mais. Também não estou nem aí. Vocês acharam que eu sou louco? E tem ali um pessoal que trabalha ali naquele lugar, ali no horto, e eles ficam vendo, e eu vejo que eles dão risada às vezes. Mas aí eu comecei a acostumar com isso. Jardim de oração. Eu nunca levei isso muito a sério. Eu sempre busquei entender que Deus atua e Ele ouve, mesmo deitado, mesmo você andando por aí e tal. E aí nesses dias veio um outro pensamento. No Islã, eles oram 3 a 5 vezes por dia, todos os dias no ritual do respectivo horário. E onde for, inclusive se estão no trânsito, se inclusive estão num país que não é deles, eles param tudo e você tem que respeitar. E eles não são chamados de loucos. Por que eu, cristão, não tenho um ritual, um ritmo, uma programação diária de adoração e orar em voz alta? E aí comecei a fazer isso. Quando eu não vou, que é raro, eu fico incomodado igual o Flock. O Flock fica incomodado porque não foi, e eu fico incomodado porque não orei. E eu fico incomodado porque aquilo está fazendo parte de mim. E quando eu vou e começo a falar em minha consciência, eu sinto falta. E eu começo a falar e as pessoas passam correndo. E eu estou orando. E às vezes eu levanto a mão e começo a gesticular. E eu vi que aquilo está fazendo bem para mim. Então Deus pediu para que eu fizesse aquilo por mim. Porque quando você ouve a sua voz, você interage contigo mesmo. O jardim de oração. Eu não ia falar disso, mas essa música me lembrou disso. E conecta com o que eu vou falar. Porque eu quero dizer para vocês: buscai a Deus. Vocês me conhecem. Eu tenho um costume de pregar sobre teologia profunda. Eu gosto de aprofundar em Apocalipse, Daniel, profecias. Mas hoje, pela primeira vez de muito tempo, eu vou falar para vocês o básico. Porque esses dias, uma pessoa veio em mim, depois de estudar profundamente, por anos, teologia comigo, veio falar: eu vou largar tudo para ser feliz. Eu falei: o quê? Eu vou largar tudo para ser feliz. Porque o que importa é ser feliz. Eu falei: é você mesmo que está aí? E largou. Em busca de uma pseudo-felicidade. E essa pessoa, tem muito conhecimento teológico, mas talvez faltava a papinha, como Paulo fala. Talvez faltava o básico, que é a convivência desse ritmo, desse ritual diário de adoração, como eu estou tentando ter. E o meu apelo hoje para você é: buscai a Deus enquanto se pode achar. E invocai o seu nome. Eu vim falar o básico. É isso, ponto. Por quê? Porque hoje o problema não é mais físico, não é mais fome. O problema hoje é moral. A maior luta hoje não é pela sobrevivência física, mas pela verdade e pelo sentido da vida. Para vocês terem uma ideia, no passado, 1694 a 1696, nós tínhamos 190 anos aqui, quase 200 anos. A França e a Estônia e a Finlândia, a Europa, perdeu quase 20% da sua população por causa de fome. Isso não acontece mais. Hoje, se a fome acontece, é porque políticos querem. Mas sabe qual é o problema hoje? Pelo contrário,
Enquanto 800 mil pessoas morreram por fome no mundo, 4,5 milhões de pessoas estão com problema de diabetes e morreram por diabetes. Então não é mais esse problema. A escassez não é mais um problema orgânico e mundial. Pestes, passamos pela pandemia, 7 milhões de pessoas morreram. Mas sabe quantas pessoas morreram na peste negra de 1347 a 1351? Mais de 200 milhões de pessoas. E o mundo tinha muito menos população que hoje. A gripe espanhola matou muitas pessoas. Tivemos também lá a varíola no México, que começou no México. Mas a ciência evoluiu. E o que está matando hoje no mundo não são mais as doenças físicas, mas as doenças espirituais. É o vazio, a depressão e a falta de propósito. Talvez pelo excesso. Talvez pelo excesso, tudo em bonança, tudo que nós queremos, temos. Tudo. Não adianta você falar que eu passo por dificuldade de comida. Hoje existem recursos para isso. Tem cesta básica aqui. E, inclusive, se você entrar em contato, tem aí, inclusive, momentos que a gente não tem cesta básica, mas tem momentos que tem lá sobrando, porque eu já participei desse projeto. E doenças, a gente tem um SUS, a gente tem recursos. Só que as doenças, como guerras, por exemplo, voltaram a estar na mídia. Só que nem de perto as guerras de hoje matam ou mataram como as guerras de antigamente. Primeira Guerra Mundial, 17 milhões. Segunda Guerra Mundial, mais de 70 milhões, fora as revoluções. Revolução Francesa, Revolução Russa, que é a soviética. Milhões. Revolução Chinesa, milhões de pessoas morreram. Mas hoje, em 2024, 230 mil pessoas morreram por guerra. Enquanto 1 milhão de pessoas morreram por suicídio. Está entendendo? Na Coreia do Sul, por exemplo, lá em 1960, a renda era de $500. Em 60. Hoje, é de mais de 10 mil dólares, mais de 30 mil dólares. Só que quando era $500, 10 a cada 100 mil morria por suicídio. Hoje, 30 a cada 100 mil se matam, tendo 60 ou 600 vezes mais renda do que tinham. Talvez porque antes tinha mais problema para resolver, o problema era mais físico. Hoje você tem problemas como crianças, adolescentes, antigamente, elas sofriam para buscar o pão e elas ficavam lá ajudando os pais na agricultura porque não tinham o que comer. Hoje as crianças estão indo no psicólogo porque tem o excesso de demanda na vida delas e elas não estão conseguindo ter equilíbrio emocional e maturidade para lidar com coisas que não é ainda para crianças. Os acessos. E sabe qual é o ponto? A perspectiva. Hoje você consegue acessar a casa do Cristiano Ronaldo pela uma live. E você consegue ver que ele tem 20 carros que totalizam quase 100 milhões de dólares. E você olha para o seu carro e fala, o que eu tenho? E aí você se ancora através do mundo virtual em coisas e em casais pseudo-felizes que fazem ali um teatro para te vender coisas. E você olha para o seu casamento e fala, que coisa horrível que eu tenho dentro de casa. Porque aqui na minha casa a gente não é feliz. Porque a felicidade plena está em você ir em lugares, viajar o mundo e conhecer. E aí a sua esposa trabalha 8 horas por dia, cansada, chega em casa, ainda tem que cuidar dos filhos. E você aquela relação da rotina. E aí você fala, eu não sou feliz. As coisas que eu tenho não são suficientes. E aí a pressão do conquistar, a pressão do ir, a pressão de tu ter, inclusive para o seu filho, porque o seu filho demanda coisa para vocês, porque todo mês tem uma festa e um tipo de comemoração que você precisa consumir e comprar, porque senão ela não está pertencente àquele sistema na escola. Aniversários, festas e etc. Antes, as crianças estavam preocupadas no que iam comer. Hoje, elas estão preocupadas qual é o próximo telefone. São prioridades. Mas sabe o que acontece? A gente passa a vida toda lutando para conquistar algo. E vou dizer para você, em qualquer fase, nós temos motivo suficiente para dizer para Deus, espera mais um pouco. Qualquer fase. Minha sobrinha tem 12 anos, 13. Pergunta para ela se ela tem tempo de estudar a Bíblia, ou de ir à igreja, ou de fazer qualquer outra coisa. Demandas, é prova, é isso, é festa da amiga, é festa da outra, é demandas, sociedade. Então ela não tem tempo para Deus. Estou dizendo que ela é assim. 13 anos já não tem tempo. Aí você vai para o ensino fundamental, demandas, é piano à tarde, e aquilo,
vai conquistar, porque você precisa, inclusive, fazer um curso de especialização já, e aí você cresce, depois a faculdade, e aí você se envolve com alguém, depois a faculdade e mais a namorada, e aí depois é o pré-casamento, que é o noivado, preparação para o casamento, você não tem tempo, e aí você casa, aí você não tem mais tempo, porque o casamento agora você precisa trabalhar para pagar as contas que você conquistou ao longo da pré-preparação, do pré-casamento, que é o noivado e o próprio casamento. E aí quando você está encontrando um espaço no tempo para vocês fazerem meditação e buscar a Deus diariamente, aí vem um filho, que é bênção e bênção. Só que você tem condição de fazer aquela bênção virar maldição, porque é ele que ocupa todo o espaço do seu tempo. E aquilo ali te demanda tanto de madrugada, de dia e de noite, porque de fato é uma criança que demanda de você. Só que você não tem tempo, você está exausto. E aí passou o filho, depois o filho cresce, foi para a faculdade, e aí você precisa trabalhar e demandar para aquilo, para a faculdade. Aí tem um filho, você então está com 50 anos e você não teve tempo para Deus, porque você passou a vida toda cuidando das suas coisas do dia a dia. E aí você vira para o mundo e fala, o mundo é muito melhor do que essa vida que eu tenho. Aí você vira e fala o seguinte, eu não sou feliz, então acaba o casamento. Filho se formou, foi embora, pode pegar as estatísticas, casamentos. Porque acabou o propósito. Estávamos juntos por causa dos nossos filhos. Aí quando você vai estudar por que os casamentos acabaram, é aquela frase que eu ouvi, porque eu não sou feliz. E quem te disse, e eu vou dizer aqui, vou contrariar tudo que você já ouviu. Que casamento? O principal motivo é você ser feliz. Não é. Se você fala isso a vida toda é porque você não estudou a Bíblia profundamente. Desde a concepção do casamento, a primeira ordem foi, sejam férteis e multipliquem a terra. Mas quando você vai entender o que é essa multiplicação, não é só da espécie. Sabe o que é multiplicação? Da adoração. Inclusive o que eu falei. As ofertas, os filhos, eles eram servidos para Deus como instrumentos, oferecidos a Deus não como oferta, mas como instrumentos para a adoração. Abraão casou com Sara. Sarinha, nós vamos ser felizes para sempre. Ah, é? Que expectativa. E vamos ser, inclusive, uma grande nação. Não, antes da grande nação. Deus já pediu para Abraão, Sarinha, vocês estão bem, casaram? Nossa, Ur dos Caldeus, vocês oram bem, os pais são ricos. Mas é o seguinte... Vão embora para um lugar onde eu vou. Mas Sara, eu estou agora na lua de mel. Vão embora para um lugar que eu vou te mostrar. Quando chega no lugar, como está o lugar? Como estava o lugar? Fome. Aí Sarinha fala, agora eu vou ser feliz no meu casamento. Agora nós vamos ser felizes. Quando chega lá para montar a casa, porque essa é uma big de uma casa. O que aconteceu? Fome. Não. Agora vão viajar mais de 1000 quilômetros, passar pelo deserto e vão para o Egito. Não, mas quando a gente chegar lá, a gente vai ser feliz. Quando chegou lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Sara foi oferecida como irmã, como parceira, quase que foi oferecida como a mulher do rei. E aí, voltando de lá, agora eu vou ser feliz, porque acontece a promessa de você vai ser uma grande nação, a minha igreja vai ser construída através de você. E cadê o filho? Nada. E aí uma mulher, pensa só, uma mulher que casou, recém-casada, teve que ir embora, rodar 1000 quilômetros, mais 1000 depois, passou por dificuldade e fome. O propósito do casamento não é para você ser plenamente feliz e nem fazer a outra feliz. Isso não é bíblico. O propósito do casamento, quando você entende teologicamente, biblicamente, é para você fazer uma união em uma só carne para adorar o Criador e essa união multiplicar a terra da glória de Deus. Alguém falou amém? Alguém falou amém? Amém! E eu tinha essa expectativa no meu relacionamento porque mentiram para mim. Porque no altar mesmo, vira e fala para você, serão felizes para sempre. Pode beijar a noiva. Beleza, vamos ser felizes para sempre. Deu um mês, deu pau. Vem o problema, vem as dificuldades. Deu 6 meses, deu problema. É problema de dinheiro, como eu já falei, é problema... Lembra da Sarinha, de Abraão? Agora você vai para São Paulo. Peguei minha esposa, fui para São Paulo, e aí depois, agora nós vamos morar numa casa, não tinha dinheiro, vamos para outra. E pastor que não para. Chegar para a mulher do pastor e falar assim, olha, a sua missão é ser feliz no seu relacionamento, porque você vai ter seu marido todos os dias com você. Mas quando você constrói uma família com o propósito de se unir em uma só carne para mostrar a glória de Deus, começando pelos seus filhos e a sua igreja, a sua comunidade, você entende que a felicidade é uma consequência do meu ministério, do reino, de mostrar a glória de Deus. E sabe o que é mostrar a glória de Deus? João 40:16. Jesus veio mostrar a glória do Pai. Ele veio mostrar a glória do Pai. E sabe qual é o propósito? Quando ele estava lá com a sua família, a sua mãe chegou, os seus irmãos chegaram, o que ele disse? Ele estava pregando o evangelho, estava fazendo o ministério, mostrando a glória de Deus. E aí os discípulos chegaram e falaram assim, Jesus, tua família chegou, para tudo, é Maria, para tudo, é sua mãe. Ele falou, não, para nada não.
a minha família está aqui dentro. Todo aquele que me aceitar, crer em mim, é minha família. Às vezes você tem que deixar pessoas de lado para conseguir avançando no ministério de Deus. É duro o que eu estou falando para você. Só que quando você inclui e quando você alinha o propósito com o seu cônjuge, de que é o seguinte, nós vamos passar 20 anos rodando o Brasil pregando o evangelho, o pastor chega na sua esposa, nossa vida vai ser mudar, pregar, no final nós não vamos ter nada porque nós não ganhamos dinheiro. E ela então está alinhada com o seu propósito e ela fala, eu vou andar com você, eu vou andar a segunda milha, eu vou partir contigo, eu vou fazer um ministério junto contigo, porque o nosso ministério juntos é unir uma só carne para mostrar a glória de Deus e eu vou ser o seu auxiliar, Ézer. Eu vou ser bênção na sua vida e vou te apoiar nisso. Então, quando vier as dificuldades, quando o marido estiver ausente, você então está alinhado no propósito do casamento. E pasmem, quando eu buscava a minha alegria no meu casamento, atender às minhas expectativas e ser feliz, eu era infeliz, mesmo tendo uma mulher maravilhosa. Porque é impossível ser feliz nesse lugar. É impossível ser feliz plenamente, nós temos momentos de felicidade. Só que, quando eu virei para mim mesmo, nas minhas reflexões do jardim de madrugada, e eu virei e falei assim, está errado. As minhas fichas estão na minha esposa. Eu espero dela tudo. Eu fico colocando a pressão e a expectativa minha está nela. Mas não que ela é, junto comigo, um instrumento para pregar o evangelho, seja com dor, seja com rancor em alguns momentos, seja angustiado, seja triste, como muitos talvez estejam aqui, mas precisamos estar domingo à noite lá pregando o evangelho, e você precisa estar do meu lado, você é Ézer, e a gente precisa estar junto. Mesmo às vezes sem dias sem intimidade, todo casal passa por isso. E aí você vira e fala assim, nossa, a gente não está mais juntos, nossa, a gente não é mais unido, nossa, porque cada um vai para um canto e faz o outro, porque você não alinhou o propósito de que a plena felicidade não existe. Mas aí eu tenho uma notícia boa, ele prometeu que a paz eu te dou. Quando eu então entendi que eu sou um instrumento de Deus, e tudo que Ele me der, a minha casa, o meu carro, a minha esposa, os meus filhos, o meu cachorro, tudo que eu faço, o que Ele me dá, é para Ele, que a minha oferta não tem que ser minha, coisa minha. O que sobrar é 5, comecei com 5, com 7, com 8, com 10%, porque os recursos que Ele me dá, que inclusive a minha esposa é um recurso, não para mim, mas que ao se unir, a gente consegue se completar para continuar a pregação do evangelho. Aí tudo começou a fazer sentido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está claro? Sim ou não? Porque quando você entra com a expectativa de ser infeliz, na primeira infelicidade, você vai falar, para aí pastor, você não falou que era para ser feliz plenamente? Agora quando você entra com a expectativa assim, não, eu vou passar por dificuldade, só que nós vamos manter junto, firme e forte, porque a gente se uniu e perante o universo a gente prometeu que um ia estar com o outro em uma só carne. Quando uma só carne e uma perna dentro de você não tem como tirar, faz parte do seu corpo, porque se tirar você fica manco, se tirar, tira um pedaço de você, e você então entende o propósito, e foi aí que eu me tornei feliz no meu casamento. Quando eu virei e falei, Monique, cara, besteira, estamos discutindo isso para quê? Qual é o propósito disso? Essas coisas vão pegar fogo. Isso aqui tudo vai virar pó. A gente precisa estar alinhado para levar o evangelho. Besteira, a gente fica perdendo tempo, eu contigo, você comigo. É o diabo querendo desviar o foco, botar o foco em nós como centro da atenção para o universo, que eu preciso ser feliz. E aí eu virei e falei assim, amor, vamos parar de brigas tolas, vamos amadurecer nesse sentido. E quando a gente tem algum tipo de discussão, que ainda tem, rapidamente se recompõe. Sabiamente ela entendeu o propósito. Eu estou aqui, mesmo que eu estiver sem vontade, mesmo que eu esteja sem vontade, eu estou aqui porque a minha missão não é pelo meu prazer. Você não vive nessa terra pelo seu prazer. Isso é a maior desgraça que o diabo colocou na nossa vida. É o novo conceito de amar. Faça tudo o que você quiser, desde que você seja feliz. Eu vou te provar. Abra comigo. Atos 16, 22. Abre comigo, 16, 22. Paulo tinha tudo. Talvez era o mais rico de todos nós juntos. Um cargo de poder no Sinédrio. Ele era top, ele perseguia, ele tinha autoridade, ele tinha poder. Alguns dizem que ele talvez tinha família também, por estar no Sinédrio. Paulo deixou tudo para apanhar nas praças. Lê comigo.
16:22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas, e eles foram açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-se no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Tiraram a roupa, nu, apanharam, sabe lá quantas chibatadas, sangrando, e ainda foram presos no tronco. E aí eles fizeram o quê? Mas Senhor, era para eu ser feliz. Foi isso ou não? Vem comigo, igreja. Foi isso? O que ele fez? O que ele fez? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou vendo abertas as portas da prisão. Despenhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. E Paulo falou: não faça isso. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Sabe o que é a glória de Deus? Bondade e justiça. Salmos fala que a lei é boa e justa. A glória de Deus é bondade e justiça. E eu preguei da última vez que vim aqui e falei sobre isso. Bondade e justiça. Sabe o que Paulo fez? Ele não só foi bom, mas ele foi justo. E o testemunho da vida dele, sabe o que foi? Não foi ter corrido pelas portas e ter dito: meu Deus me libertou, porque aí levaria o mérito para ele. Sabe qual foi o testemunho? Ele converteu, inclusive pelo Espírito Santo. O carcereiro não foi por ter fugido, mesmo com as portas abertas. Sabe o que foi? Foi por ter ficado. Foi por ter sido justo e dito assim: mesmo na condição de liberdade, eu estou aqui, porque para cumprir com o que vocês propuseram para mim, o que vocês condicionaram para mim, que foi a prisão. Faça o que você quiser. Bondade e justiça. Bondade, você está perdoado. Justiça, vai, não peques mais. A bondade e justiça, ela anda junto, ela está na lei. E a bondade e justiça é a base de um casamento. Não é alegria. Não é alegria. A bondade e a justiça é a base de um casamento. Ser bom e justo. Não passa. Vai lá comigo. Atos 20, versículo 22. 22, um pouquinho para frente. O Espírito Santo do Senhor falava assim: Paulo, você vai sofrer. E olha o que o Paulo responde. 22. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer comigo ali. Eu só sei que em todas as cidades o Espírito me avisa de que me esperam por mim pessoas para pedir autógrafo, prisões e sofrimentos. Todavia, ele responde: não sou feliz. Ele responde: todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor algum, desde que eu termine a corrida e complete o ministério do Senhor Jesus, que me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo? Eu não me importo. Eu não me importo que se a gente juntos vamos passar por dificuldades. Eu não me importo se no meu casamento nós vamos ter doença. O meu tio, pastor Enildo, vocês conhecem, pastor Enildo, 30 anos de total dedicação ao ministério de Deus, com a sua parceira, indo para o Equador, inclusive levou branca, voltou, porque a sua esposa está, a sua parceira, no final da vida, os planos dele era se aposentar, ir lá para a casa da avó, do Geraldo Marski, da avó da tia Suzana, e ficar em paz tranquilamente. Ele serviu o bom combate a vida toda. Quem conhece sabe. Mas no final da vida, sabe o que aconteceu? A mulher dele está vegetando com câncer no cérebro, irreversível. Ele vai se aposentar ano que vem para cuidar dela. Esses dias encontrei com ele e eu falei: como é que você está? Seguindo o ministério. E a felicidade não é prioridade. E aí ele disse para mim assim: eu tenho hoje uma televisão. Eu perguntei para ele o que ele tinha e se ele estava bem. Ele falou: só tenho uma televisão hoje, filho. Não tenho casa mais, não tenho mais nada. Tudo que eu tinha, o pouco que eu tinha, eu vendi para fazer a quimioterapia da tia. Eu olhei para mim, meu tio, aquele cara de sucesso, um grande pastor, diretor departamental
da educação, de todas as associações e uniões que vocês conhecerem aqui no Brasil, São Paulo, paulistana, foi para o Equador para ser nacional. No final da vida dele, ele está lá, fez 60 anos antes de ontem. Um bolinho do lado, sozinho, do lado da minha tia, em coma. Eu imaginava que ele está rodeado nos seus 60 anos de um monte de gente, bajulando dele, porque ele sempre foi querido. Não. E sabe o que ele diz? Estou cumprindo o propósito da minha vida. E eu sinto. Eu fui lá, me despedi dela. Eu não me contive. A vida toda, ele ajudou todo mundo ao redor. Quando minha mãe estava com dificuldade, ele me levou para o colégio interno. Minha tia fez meu enxoval. E ele, sempre ajudando a família. E no final da vida ele tem o quê? Nada. Mas na hora de servir lá na padaria, ele me recebeu com um sorriso no rosto, me abraçou e falou: como é que você está, filho? Eu falei: tio, você quer saber como eu estou? Eu vim aqui para entender como é que você está. Eu falei: não, filho, isso é o mundo. E eu estou lutando e combatendo o bom combate. Mas no final, tudo vai compensar. O meu apelo para você hoje: eu estou triste mais do que ele, talvez. Ele está abatido. Mas é porque eu ainda acho que não cheguei no nível de santidade que ele. E no nível de propósito de entender que todas as coisas e todos os movimentos daqueles que adoram e buscam o Senhor estão entregues nas mãos de Deus. E o desfazer do eu, o desfazer das coisas, faz parte do processo da santificação. E, inclusive, se em algum momento perder pessoas, talvez, isso não é o propósito de Deus, a morte, mas talvez faça parte da santificação. Talvez pessoas deixarem vocês. Talvez faça parte do processo de santificação, porque talvez Deus tenha um plano muito melhor para você. E o meu propósito para você hoje é que faça o seu jardim de oração diariamente, buscando a Deus enquanto se pode achar. Isaías 55. Vamos ler. Isaías 55, se não me engano é 55. Se não for, alguém me ajuda. Isaías 55. 55, 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o mau os seus pensamentos. Volte-se a Ele, para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá bom grado ao seu perdão. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Busquem a Deus enquanto se pode achar, porque pode acontecer de tudo que você tem, você não ter mais. E se seu coração estiver apegado às suas pequenas coisas, seja materiais, físicas ou emocionais, vinculadas a coisas e pessoas, até pessoas você pode perder. Por isso, tire um momento do seu dia para, igual um louco, falar com Deus. Nem que você chore, nem que você grite e as pessoas olhem para você e talvez duvidem da sua sanidade, como aconteceu na Bíblia com Ana. Mas pouco importa, não estou nem aí com a minha vida. Que Deus deixe eu cumprir o ministério dele até o último dia, porque eu quero vê-lo um dia junto com vocês, junto com o prece vocal. Eu quero, porque senão tudo foi em vão. Tudo foi em vão. Busquem a Deus enquanto Ele pode achar. Os meus caminhos são mais altos, meus pensamentos também. Inclina-me os teus ouvidos e viverei, pois não nos resta muito tempo, nem liberdade também. Um novo aion é chegado e uma nova lei. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto.
coração. Se guardares minha aliança, a vossa alma viverá. Por mim em paz serão guiados ao novo lar. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim seu coração. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixai o homem os seus caminhos maus e convertereis a mim seu coração. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixai o homem os seus e convertereis a mim seu coração, e convertereis a mim seu coração, e convertereis a mim seu coração. Se guardares minha aliança, a vossa alma viverá. Ó Pai, Senhor Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, eu declaro aqui, ó Pai, publicamente, a minha vida entregue em suas mãos. Todos esses 20 anos pregando o Evangelho e batendo cabeça comigo mesmo. Mas, ó Pai, que a partir de hoje seja diferente na minha vida. Que cada vez mais eu construa um reino junto contigo no céu. E eu entenda que aqui são ferramentas, instrumentos para levar o Evangelho e para mobilizar pessoas a conhecer a Tua glória. Senhor, eis-me aqui, ó Pai. Faça da minha casa uma casa de adoração e de servidão. Faça dessa igreja uma igreja de ministério que serve e que abençoa. Que a casa de cada família aqui seja inundada com a Tua glória. Meu Deus, assim como a Sua glória descia lá no Shekinah, no Yom Kippur, assim como a Sua glória desceu lá no novo templo de Salomão, porque o Senhor viu tudo o que fizeram era bom. Então, meu Deus, o Senhor é bem-vindo na minha casa. O Senhor é bem-vindo na casa de cada um aqui. O Senhor é bem-vindo nessa igreja. O Senhor é bem-vindo na casa dos pastores e dos ministeriais. O Senhor é bem-vindo e o inimigo não é bem-vindo. O meu inimigo, o inimigo do Senhor é meu inimigo. Ele não é o meu Deus. Então, se ele estiver aqui, se ele estiver na casa de alguém aqui, em nome de Jesus, expulse ele. Manda ele embora para longe da minha vida, do meu condomínio, da minha casa, da casa de todos aqui. Porque servimos o Senhor, mesmo na mornidão, mesmo sendo às vezes fraco, falho, pecador, mas estamos aqui tentando, e creio que o céu não será dos vencedores, mas daqueles que tentaram vencer. O céu não será daqueles que passaram a vida toda sem pecar, mas daqueles que lutaram contra o pecado. Então aqui está, e aqui estão soldados que lutam diariamente contra os seus próprios pecados.
Purifica essa igreja, purifica o prece vocal e todos os que estão aqui. Em nome de Jesus, o Senhor de Abraão, Isaque e Jacó, Cristo que morreu na cruz, Yahvé, Yeshua, é o Senhor, o nosso Deus. E declaro isso para que o inimigo entenda quem é o meu Deus. E ele não venha fazer parte da minha vida. Seja bem-vindo a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, a semana de vocês. E até mais.